Shalom, shalom, lekulah haverim, haverots. Eu sou Efraim Ben Sivi Uriel. E nós estamos na Paraxá de Berhalotech. Qual é o significado desta mensagem para nós? Para nós entendermos esses códigos, essas luzes, nós temos que ter em mente o significado de Berhalotech. Qual é o significado da palavra Berhalotech? Significa quando se elevar, quando se acenderes ou quando subir. Quer dizer para vocês que essa mensagem é uma revelação para todas a alma. Vamos fazer como entender. Nós devemos sempre ter em mente uma passagem muito importante. Por quê? Amenorar. Fala que Aharon deve acender a menorar. O calendário, mas é físico, é literal? Não. Esta mensagem é uma mensagem mística oculta. É uma mensagem para todas a alma. Nós sabemos que o morra, o cérebro, o nosso inconsciente é representado pelo Kohen, pelo sumo sacerdote. Aí já dá uma base que Aharon, o sumo sacerdote, representa o nosso inconsciente. O nosso coração representa os leviim, os levitas. E o nosso corpo, o povo, Israel. Esse é chamado o Kli. Kohen, Levi e o corpo, Israel, que dá essa sigla de Kli. Dentro da Cabala, dentro da mística oculta, o Kli representa cérebro, coração e o corpo. Eu quero dizer para vocês que é muito gostoso esta Paraxá, nos dá um entendimento muito fácil para nós entender. Eu vou ler a Paraxá de Números, Berhalotech, que está no versículo 1, em Números 8, que se diz: E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala a Aharon e diz-lhe: Quando acenderes a lâmpada, Berhalotech. Quer dizer para vocês que, para nós entender fácil, nós devemos entender o significado da mensagem de Shemot, no versículo 20, no capítulo 27. Shemot diz que o Eterno pede para que os filhos de Israel tragam azeite puro, azeite para acender a menorá. Vamos por base. Para nós entendermos, a palavra Berhalotech significa quando subires ou quando se elevar. Mas há um entendimento dentro dessa palavra Berhalotech, que é quando subires. E a palavra Berhalotech, eu grifei aqui essas 3 letras dessa palavra Berhalotech, desculpa, que tem o Re, o Ai e o Lamed. Se nós pegarmos essas 3 letras, dá a palavra aliar. A palavra aliar significa se elevar, subir. Isso nos dá a entender que nós temos a menorar. Nós temos as luzes. Por quê? Qual é essas luzes? Essas luzes estão em Provérbio 20, no versículo 27. O Eterno, no livro de Provérbio, diz que a alma do homem é a ner, a vela de Hashem. Se nós pegarmos a palavra
vela, significa, em hebraico, ner. E ner é escrito com o nun e o resh, que dá a palavra ner, vela. Se a alma do homem é a ner, a vela de Hashem, isso quer dizer que a palavra ner, vela, com essas duas letras, o nun está se referindo a Neshama e o Resh está se referindo a Rua, o espírito. Ner, Neshama, alma, e Rua, que é o Resh, é espírito. Então, a alma do homem e o Rua é do eterno. E nós temos por obrigação, dentro dessa mitzvah, em Êxodo, o mandamento de sempre levar azeite para acender a nossa alma, para acender o nosso espírito, ner, para que nós possamos estar iluminados, para que nós possamos estar com a chama acesa, nós devemos se elevar. Mas, Efraim, como eu devo subir, se elevar? É sair desse mundo, desse nível baixo de materialidade e subir ao mundo inferior, ao mundo superior, que é céus, terra e céu. Nós devemos sempre se elevar ao céu, a chamai, céus, mundo superiores, mundo emocionais inferiores, que é os atributos de Hashem. O que faz nós estar aceso na presença do Eterno é os atributos emocionais inferiores, dizer Yampim. Esse é os atributos, esse é o azeite ao qual nos leva. Nós sabemos que nós temos a menorá, 7 braços. Esses 7 braços representam as sefirodes, as energias emocionais inferiores de Hashem. Esses 7 braços correspondem a Hesed, Gevurah, Tiferet, Nessá, Hod, Yesod e Malchut. Esse é o ponto da menorá. Esse é o que nós devemos praticar, se conectar em consciência, que é comparado ao azeite que dá a evolução da chama. Esse é o entendimento desta paraxá. Efraim, a menorá são 7 atributos. Sim, mas como eu devo me elevar? Já na palavra quando acender, está se referindo quando nós mudar de nível de consciência e de pensamento. Como assim? Oferecendo sempre o azeite que dá a chama. A palavra azeite é shemer. Está aqui escrito aqui, para vocês entenderem qual é esse subir, se elevar, é o azeite que dá chama, que deixa acesa a nossa alma e o nosso espírito, que é shemer, é o azeite, é a nossa transformação de conexão, elevação espiritual. Desculpa, estou um pouco gripado. Ao elevarmos nossos pensamentos, sentimentos, ações, falas, o praticante eleva a sua consciência no mundo emocionais inferiores, que é representado pelos 7 braços, a menorá. E cumpre o seu propósito de fazer seu equilíbrio. Esse é o fato. A palavra azeite é semer. E esse azeite tem a mesma gemátrica que a palavra shemen, é 390. E 390 é a mesma gemátrica da palavra céus,
Shammai. O azeite, o que é o azeite? É o mundo inferiores das emanações de Hashem. É os céus, o mundo inferiores. Esta é a base. Nós devemos sempre mudar, se conectar, se elevar os nossos pensamentos, o nosso comportamento de acordo com a nossa consciência da menorá, que são os 7 atributos. Berraalo terra significa quando subir, se elevar. A base para que nós possamos se elevar está no passuquim de Êxodo 27, no versículo 20 e 21, que quando o Eterno ordena que o povo de Israel traga azeite para iluminar a chama do calendário, da menorá. O nosso calendário é os nossos 7 sentidos, são os nossos atributos ao qual nós devemos ascender para o mundo inferior de Hashamai. Terra, mundo inferior. Céus, mundo superior. Quando nós atingimos os 7 braços, que deixa as lâmpadas acesas, que deixa as velas acesas, que vela é Ner, que significa nossa alma e nosso rua. Efraim, como devo acender as minhas velas? Olha para o calendário, olha para a menorá e vê os 7 atributos emocionais inferiores de Zé e Ampim, que é as 7 sefirotes. Nós devemos sempre adquirir, buscar, mudar, elevarmos os nossos pensamentos, sentimentos, ações, falas. Se é levar, ter esse azeite. Azeite é Shermen, e Shermen é céus. Nós devemos elevar Mahut ao mundos emocionais inferiores, que são as 7 sefirotes. Quando está escrito em Números 8, para que nosso Corém, nosso Arão, nossa consciência, é nós se elevarmos, mudar de pensamentos, ações e fala, nós estamos se elevando, nós estamos deixando a nossa Nefesh e o nosso Rua em elevação com o Kadosh Baruch. Esse é o entendimento desta Parashá. Essa aliá desta semana é nós oferecermos azeite, subir com a menorá, que são os atributos divinos. Shalom, shalom. Eu sou Efraim Ben Sivi Uriel. Espero que vocês entendam. Shalom, shalom.